Gente, boa noite a todos vocês, boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos com a casa um pouco vazia, né? Chegando próximo aí das férias aí, parece que tem trânsito aí na rua. Então vocês estão aí em 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. 9 pessoas mais eu. Mas como disse a minha amiga aqui, né, filha? Não pode parar. Não pode. Quem tá na chuva é para se molhar, não é isso? Então vamos lá. Nosso assunto aqui é a independência do Brasil, correto? Vocês sabem aí que o Brasil costuma lembrar e comemorar sua independência dia 7 de setembro. Quando foi a independência do Brasil? 7 de setembro de 1822, né? Faz um belo tempo. Só que eu expliquei para vocês que a independência do Brasil, ela começa antes, por volta de 1808, com a chegada da família real portuguesa. Expliquei para vocês que a família real portuguesa veio para cá no ano de 1808 e veio fugindo. Alguém aqui sabe me dizer do que essa família era? De um vulcão, de um tsunami? Do que eles estavam fugindo, gente? Tem um nome. Tem um homem lá que estava dominando tudo. Napoleão Bonaparte. Sabemos que Napoleão Bonaparte ele foi um imperador francês que ele dominou praticamente a Europa inteira e que acabou, quando ele foi invadir Portugal, ele obrigou o rei português a fugir para não perder a coroa, e eles vieram para o Brasil. Expliquei para vocês que no ano de 1808 a família real portuguesa aporta no Rio de Janeiro. 15 mil pessoas vieram juntas. Essas pessoas vieram e transformaram o Brasil, transformaram o Rio de Janeiro. Por quê? Trouxeram aí todo o seu imobiliário, trouxeram sua vontade de ter um jornal, de ter um teatro. Então essas pessoas vão acabar revolucionando ali o quê? A vida cultural do Rio de Janeiro. Mas o mais importante, vocês sabem que quando a família real portuguesa aqui chegou, tiveram que praticamente quebrar o famoso pacto colonial. O que era o pacto colonial? Era aquela relação em que o Brasil só podia comprar de um país. De qual país? De Portugal. Vocês sabem que tudo que o Brasil comprava e tudo que o Brasil vendia tinha que ser Portugal. Quando a família real portuguesa chegou aqui, além de trazer todo esse aparato cultural, vai abrir os portos do Brasil. É o momento em que o Brasil conquista a liberdade de fazer comércio com várias regiões do mundo. É preciso que eu diga para vocês, qual foi o país do mundo que mais se beneficiou com essa abertura dos portos? Alguém lembra? Não? Fale mais alto? A Inglaterra. Vocês lembram disso? Tanto é que foi os ingleses que acabaram escoltando os navios portugueses para cá. Eles fizeram isso por quê? Porque eles sabiam que teriam vantagens quando os portos foram abertos. E assim aconteceu. Professor, mas quando a família real portuguesa veio para cá, o que aconteceu com Portugal? Portugal foi invadido, gente. As tropas de Napoleão Bonaparte ocuparam Portugal. E durante bastante tempo Portugal ele ficou ocupado ali, e o rei o Dom João ele ficou aqui no Brasil. Vocês sabem que o Dom João, na verdade, a gente fala que era rei, mas ele não era rei de verdade. Porque a mãe dele que era a verdadeira rainha. Só que a mãe dele tinha um problema. Qual que era o problema? Ela era o que, gente? Ela não era uma pessoa bem equilibrada da cabeça. Então acabou que o filho Dom João, ele que realmente exercia o papel ali de rei, né? Era príncipe, mas o poder estava na mão dele. E ele foi ficando aqui no Brasil. Quando a família real portuguesa ficou aqui no Brasil, gente, ali no Rio de Janeiro, a coisa se modernizou, criou-se bibliotecas, teatro, imprensa. O Brasil podia fazer comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra. Então percebam que o Brasil ele começou a ter uma liberdade que ele não tinha antes. Até que finalmente o rei Dom João, gente, ele decretou que o Brasil já não era uma simples colônia, era um Reino Unido. Então percebam que aí o Brasil ele já não era mais aquela colônia presa, ele já era um lugar que tinha mais liberdade. Entretanto, meus amigos, no ano de 1810 chegaram notícias de Portugal. Qual foi a notícia que chegou de Portugal? Napoleão tinha sido derrotado,
os ingleses conseguiram expulsar Napoleão Bonaparte, então aquela ameaça que existia lá fora não existia mais. E a partir daí, o que começa a acontecer? Os portugueses começam a exigir que o rei voltasse para lá. Já que não tem mais Napoleão Bonaparte, já que não tem ameaça, por que o rei está lá no Brasil? Então os portugueses começam a fazer o quê? Pode voltar, o teu lugar é aqui. Só que dizem, gente, que Dom João ele gostava muito aqui do Brasil. Ele gostou da comida, gostou da vida que ele levava aqui. E dizem que ele não queria muito voltar. Até que finalmente, gente, numa cidade portuguesa da lá até hoje, uma cidade chamada Porto, houve uma revolta. A burguesia portuguesa pegou em armas e exigia o quê? Que o rei voltasse de qualquer maneira. E eles começaram a ameaçar. Meus amigos, que nome nós damos a isso? A Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Foi quando o povo português, na cidade do Porto, ele se inflama, ele acaba expulsando até os ingleses e fala, agora nós queremos que o nosso rei volte. Então, qual foi a exigência principal da Revolução do Porto? Que o rei Dom João, ele voltasse para Portugal. Ele resistiu, mas não teve jeito, gente. No ano de 1821, Dom João, ele pega uma embarcação e volta para Portugal. E daí ele vai ser rei de Portugal. Só que ele era esperto. Ele foi embora, mas ele deixou seu filho, Dom Pedro. E Dom Pedro ele fica aqui como príncipe do Brasil. Mas percebam o seguinte, Dom João foi embora e deixa esse filho aqui que é Dom Pedro. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Só que aí, meus amigos, quando Dom João volta, uma coisa muito sinistra para o Brasil começa a acontecer. Primeira coisa, Portugal manda muito mais soldados para dominar o Brasil. Então eles apertam o cerco no Brasil. Segunda coisa que eles vão fazer, o Brasil percebeu que Portugal queria apertar o reino de novo. Portugal queria mais uma vez tirar a liberdade do Brasil. O que o Brasil manda fazer? Ele manda alguns negociantes, alguns homens ricos, ir lá em Portugal para tentar negociar com os portugueses, ir lá na corte, falar com os nobres e falar com o próprio governo para tentar falar o seguinte, olha, o Brasil continua sendo uma colônia, mas nós queremos manter nossa liberdade. Como foi que Portugal tratou esses negociantes brasileiros? Muito mal. Ou ignoraram, ou trataram mal. O que começa a ficar muito claro na cabeça dos brasileiros? Portugal quer fazer o Brasil ser o que era antes, sem liberdade nenhuma. De novo o pacto colonial, aquele papo de só fazer comércio com Portugal. Portugal queria que aquilo voltasse de novo. Eu pergunto para vocês, gente, quem experimenta o sabor da liberdade quer perder? A família real portuguesa chegou aqui e o Brasil começa a ter maior liberdade de comércio. E de repente Dom João vai embora e Portugal quer puxar essa liberdade de novo, quer tirar. É o momento em que os brasileiros começam a perceber que era melhor separar. Sabe quando o casamento não está dando mais certo, você fala assim, mano, tá na hora de, cada um pro seu lado, porque o negócio não está dando mais certo. É o momento então que o Brasil começa o quê? A pensar seriamente em separar. Vamos deixar mais uma vez claro por que isso aconteceu. Porque quando Dom João voltou para lá para Portugal, os portugueses resolveram mais uma vez tirar a liberdade do Brasil. Gente, esses homens ricos, esses fazendeiros do Brasil, eles estavam agora acostumados com a liberdade de fazer comércio, de comprar mercadorias de outros locais. Então esses homens ricos começaram a pensar, mano, chegou a hora da gente separar. Só que aí é o seguinte, meus amigos, Portugal não deixou barato. O que Portugal começa a exigir agora? Não tinha exigido que o pai fosse embora? Agora começa a exigir que o próprio filho volte para Portugal. Então Portugal começa a pressionar, mandar cartas para quê? Para que o filho de Dom João que ficou aqui, também voltasse. Gente, só que é claro,
mais uma vez Portugal queria que Dom Pedro voltasse, para quê? Aí para acabar com toda a liberdade que havia aqui, para voltar a ser como era antes. É o momento que Dom Pedro, meus amigos, ele começa a ser pressionado para ir embora. E aí começa um jogo político. Olha o que acontece. Portugal pedindo para o cara ir embora. O que os homens ricos do Brasil começam a falar para Dom Pedro? Você pode até voltar para lá, mas é o seguinte, e se você declarar essa independência aqui do Brasil, você não ia precisar voltar e você ia se tornar o imperador do Brasil. Ou seja, você pode voltar para Portugal, para debaixo do teu pai. Ou você pode ficar aqui e se tornar imperador do Brasil. Um país independente, você vai ser o rei desse país. Dom Pedro pensou, caiu em tentação. Eu volto para Portugal como eles querem que eu volte? Ou eu declaro a independência e o Brasil se torna independente e eu viro o imperador do Brasil? Ele ficou meio sem saber o que fazer. E Portugal o quê? Pressionou? Volta, 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 volta. E os homens ricos do Brasil. Fica, que aqui você vai ser imperador. Chegamos no ano de 1822, meus amigos, o ano da independência. No dia 9 de janeiro de 1822. Percebam que é janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ainda faltavam 8 meses para a independência. Foi dia 9 de janeiro. Dom Pedro ele declarou para o Brasil: se o povo quer que eu fique, diz para o povo que eu fico. Não volto mais para Portugal. Esse dia ficou conhecido no Brasil, sabe como que? O dia do fico. Por que o dia do fico? Porque foi o dia que Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil e não voltaria mais para Portugal. Percebam que quando ele faz essa declaração, ele dá um passo para a independência. Os portugueses ficaram no ódio. Mais do que isso, em maio ele abaixa uma outra lei. Qual que é a lei que Dom Pedro baixa? O cumpra-se. O que é o cumpra-se? Ele dizia o seguinte: toda lei que chegar aqui no Brasil de Portugal tem que pôr na minha mesa e eu é que vou autorizar se vai cumprir ou não vai cumprir. Então ele já dizia o seguinte: Portugal já não manda tanto assim não. Pode mandar a ordem, mas só vai obedecer se eu autorizar. Então Dom Pedro ele já começa a pegar o poder na própria mão. Vocês estão entendendo esse movimento? Então percebam que Dom Pedro primeiro ele diz que vai ficar. E depois ele diz o seguinte, toda ordem que vem de Portugal agora, para ser obedecida, eu vou ter que falar, cumpra-se. Se eu não falar, não vai cumprir nada. Deu para entender o que eu estou falando? Gente, é claro que a partir daí Portugal percebeu que a vaca estava indo para o brejo. E aí Portugal ele manda uma carta exigindo: ou você volta agora, ou a gente vai te buscar à força. E aí me permitam contar uma história para vocês. Dom Pedro, ele era casado, né, gente? Com a princesa Leopoldina. Só que Dom Pedro, não sei se vocês sabem, ele era um homem que tinha muitas amantes. Muitas amantes. Uma das amantes mais famosas de Dom Pedro era a Marquesa de Santos, Domitila. E aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava lá em Santos, com a Marquesa de Santos. Lá no esqueminha dele, né? E aí no dia 7 de setembro ele estava voltando para São Paulo. Ele estava voltando na serra. Gente, naquele tempo, hoje a serra tem túnel, tem estrada, não tem? Como é que subia a serra naquele tempo? 1822. Cavalo é um animal que não serve para isso, é um outro animal. Jumento, exatamente. O jumento, burro, como vocês querem chamar, ele é um animal mais troncudo, e para você subir a serra cheio de mala, de coisa, ele é melhor que o cavalo. E Dom Pedro, olha, lembre do quadro, aquela roupa azul bonita, não tinha nada daquilo. Esse homem estava subindo, ele e sua comitiva, subindo, ele estava lá com a Marquesa, estava voltando para São Paulo. O que os cronistas dizem? Que Dom Pedro, ele, nesse momento, o homem vinha sofrendo de uma imensa dor de barriga. O homem estava com diarreia. Então ele tinha que subir um pouquinho e parava para obrar.
Ele estava subindo, subindo, subindo. Quando ele chegou aqui perto do riacho do Ipiranga, ele recebeu 2 cartas. Uma carta era da mulher dele, Princesa Leopoldina, dizendo o seguinte: Pedro, é o seguinte, ou você declara a independência do Brasil, ou você vai ter que voltar para Portugal. Não tem outro jeito. Ao mesmo tempo ele recebe mais 2 cartas, uma de Portugal. Ou você volta, ou você volta. E também ele recebeu uma outra carta de um cara chamado José Bonifácio. Era um cara rico aqui do Brasil. Era um cara que tinha interesse na independência do Brasil. Ele falava o seguinte na carta: Pedro, chegou a hora. Ou tu volta para a Barra da Saia do teu pai, ou tu declara a independência do Brasil. Não tem outro jeito. Ele estava ali perto de Ipiranga. Dizem que ele falou uma frase: já que é assim, tudo bem. Eu juro por Deus que a partir de hoje o Brasil é um país independente. Ele declarou a independência do Brasil. Professor, mas ele não gritou independência ou morte? Não, isso aí foi uma invenção depois. Não teve esse grito de... Ele não estava num cavalo, ele não levantou aquela espada. Aquilo ali foi um quadro que foi pintado muito tempo depois que ele morreu. Gente, quem vai pintar um quadro com um cara com diarreia no lombo de um burro? Fica chato para você apresentar a independência de um país. Então aquele quadro foi pintado muito tempo depois. Para quê? Para mostrar uma coisa bonita, um cavalo bonito, para as pessoas, né, acreditarem, reverenciarem aquele quadro. Gente, aquele quadro ele é famosérrimo. Tem gente que vem de todo o Brasil para visitar aquele quadro, para ver aquele quadro. Então, quando eles pintaram aquele quadro, a ideia era essa: vamos fazer uma coisa bonita para retratar o nascimento do Brasil. Mas, na verdade, não foi bem daquele jeito. Deu para entender o que eu estou falando? E a partir daquele momento, meus amigos, Dom Pedro ele vai se tornar o imperador do Brasil. O Brasil estava se desligando oficialmente de Portugal. É a independência do Brasil. 7 de setembro do ano de 1822. Claro que muito tempo depois fizeram um museu, é o Museu do Ipiranga, está lá até hoje. Quem já passou lá? Eu já passei. Tem um monumento grandão, assim, no lugar onde ele teria feito isso, tal, mas isso foi feito muito tempo depois. Eu preciso explicar 2 coisas para vocês antes de passar uma atividade para vocês. Muita gente acha que foi assim. Dom Pedro falou assim: o Brasil é independente e acabou. Foi assim que aconteceu? Sabe por que não? Muita gente dentro do Brasil não concordou. Não concordou. Não queria que o Brasil se separasse de Portugal. Por exemplo, os portugueses que viviam aqui, eles aceitaram um bagulho desse? Claro que não. Porque para eles era interessante que Portugal mandasse aqui. Algumas províncias do Brasil não aceitaram a independência. Por exemplo, o Maranhão não aceitou. Na Bahia teve gente que não aceitou. Então teve gente que queria que o Brasil se mantivesse ligado a Portugal. O que Dom Pedro teve que fazer, gente? Pouca gente sabe disso. Guerra. Teve guerra, né? Teve guerra dentro do Brasil. O Dom Pedro ele teve que contratar mercenários ingleses, soldados ingleses, para mandar para o Maranhão, para lutar, e para a Bahia. Para o quê? Para fazer a independência acontecer. Vocês sabem que é muito famosa nesse período uma mulher chamada Maria Quitéria. Quem foi Maria Quitéria? Vocês sabem que era proibido as mulheres participarem do exército. Era só homem. Essa mulher, ela se vestiu de soldado, colocou um negócio nos seios para comprimir, e ela pegou em armas para lutar, para consolidar a independência do Brasil. Então, eu quero que vocês saibam, para que a independência acontecesse, foi preciso pegar em armas. Não foi Dom Pedro falou, é independente, acabou. Não foi assim não. E aí, depois de algum tempo, é que ele conseguiu se impor e a independência valeu. Deu para entender? Mas tinha um outro problema. Além da guerra a ser vencida aqui dentro, tinha uma outra coisa que era necessário para o Brasil ser independente de verdade. O reconhecimento dos outros países. Os países precisam reconhecer o Brasil como um país independente. Porque se a comunidade internacional não reconhecesse o Brasil como um país independente, a independência não ia valer. Aqui na América, sabe qual foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil? Os Estados Unidos da América.
Alguns países da África aceitaram antes, mas tinha um país na Europa que não queria aceitar nem lascando. O mais prejudicado de todos, quem foi? Que falou, não vou aceitar, não vou. Quem foi? Quem vocês acham que foi o país que não queria aceitar nem a pau a independência do Brasil? Portugal? Claro, perderam. O país que não queria aceitar a independência do Brasil era Portugal. E aí sabe que vem para tentar fazer uma negociação? A Inglaterra. Qual foi o acordo que foi feito para que Portugal aceitasse a independência do Brasil? Vocês vão ficar besta quando eu falar. Portugal queria o que, gente? Dinheiro. O Brasil tinha dinheiro? 2 milhões de libras esterlinas. Eu não sei calcular quanto dá isso hoje, mas é uma fortuna. Portugal falou o seguinte, eu só aceito que perder a minha colônia, porque o Portugal perdeu a colônia. Eu só aceito perder minha colônia e aceitar o Brasil independente se eles pagarem 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil, Dom Pedro tinha esse dinheiro? E aí sabe o que aconteceu? A Inglaterra tinha. O Brasil pediu um dinheiro emprestado para a Inglaterra. Esse dinheiro não vem nem para o Brasil. A Inglaterra já passou para Portugal. E aí foi. O que eu estou dizendo? Que o Brasil já nasceu endividado com a Inglaterra, pagando a independência. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? E aí sim, venceu a guerra aqui dentro, venceu, tem o reconhecimento do mundo, aí sim você tem um país independente. Vai ter a sua bandeira própria, o seu hino. Uma coisa estranha, né? O primeiro imperador do Brasil, independente de Portugal, era português. Olha que coisa estranha. O nosso primeiro imperador do Brasil independente era português. É uma coisa muito estranha, o Brasil já nasce endividado. Alguma dúvida? Importante que eu diga para vocês. Vocês lembram daquelas revoltas pela independência, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana? No dia 7 de setembro, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, o projeto que venceu não foi o projeto do preto, não foi o projeto, gente, do pobre. Quem bancou Dom Pedro foram os homens ricos do Brasil, os donos de escravizados. Por exemplo, a independência do Brasil foi em 1822, não é isso? Isso quer dizer que acabou a escravização no Brasil? Não. A gente, todo 7 de setembro, na televisão, fala assim, olha, o dia que o Brasil conquistou a liberdade. Liberdade para quem? Quem era preto e estava numa senzala, ia passar mais 60 anos numa senzala, porque a independência foi em 1822. A escravização acabou em 1888. Então, a independência do Brasil, a liberdade do Brasil, foi para poucas pessoas. Quem era pobre continuou pobre, quem era escravizado continuou escravizado, mulher não tinha vez no Brasil. Então, foi uma independência feita por homens ricos e homens brancos. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? Paramos a aula aqui. Vou passar umas perguntas para vocês, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, tá? Eu vou tentar colocar esse vídeo para que todo mundo... Gente, vai ter férias de 20 dias. Não é possível que as pessoas... Eu tenho que explicar isso de novo quando eu voltar. Dá para ver isso tranquilo? Não dá? Eu tô errado. Eu tô errado? Não. Ah, tá.